Eu sou a Maria Prado e hoje eu vou fazer uma análise da violência de gênero com base na jurisprudência da Corte Interamericana. Um disclaimer de que eu vou tratar de violência sexual, então se isso é um tema que vai te fazer mal, sinta-se livre para poder sair desse vídeo. Um contexto histórico do sistema interamericano. Primeiro, o padre Alexandre de Gusmão e o Tratado de Madrid de 1750. Esse tratado, ele fala que mesmo que a coroa portuguesa e a coroa espanhola estiverem em guerra, os vassalos, os países sul-americanos, manterão a paz entre si. Já Francisco de Miranda era um venezuelano e em 1790, em Londres, ele defende um plano de um império americano livre e multirracial que se estenderia do Mississippi ao Prata sob a regência de um déspota da família real Inca, sob a proteção combinada dos exércitos norte-americano e britânico, e depois ele cria uma sociedade secreta, a Grande Reunião Americana, a qual se filiam San Martín, Bolívar e O'Higgins, e depois, acreditando-se a hora de libertar o seu país do jugo espanhol, ele parte rumo à Venezuela. Chegando lá em 1806, ele tem uma vitória, mas depois ele precisa bater em retirada. Depois de um tempo, ele volta à América para lutar junto com Bolívar para a libertação do jugo espanhol, mas aí ele é derrotado e depois ele é acusado de traição, preso por Bolívar, entregue aos espanhóis e ele morre acorrentado na prisão. Depois temos Dom Pablo. Ele era peruano e em 1795 ele fundou uma sociedade secreta também, a junto das cidades e províncias da América Meridional, que é como eles chamavam a América do Sul, e tinha o objetivo de formar uma resistência contra a metrópole espanhola. Já Bolívar, ele era venezuelano e em 1826, no Congresso do Panamá, ele defendeu a união das ex-colônias espanholas na América e a ideia era integrar a região com o objetivo do desenvolvimento amplo, que era um desenvolvimento socioeconômico, político e cultural e autônomo frente à metrópole, mas uma nação forte na América do Sul divergia dos interesses americanos e britânicos, então a ideia nunca saiu do papel. Já durante a primeira Conferência Internacional dos Estados Americanos em 1890, foram estabelecidos pela primeira vez a União Internacional das Repúblicas Americanas e o Escritório Comercial das Repúblicas Americanas. Este, por sua vez, tornou-se a União Pan-Americana em 1910, que foi a precursora da OEA. 21 participantes da nona Conferência Internacional das Americana assinaram a Carta da Criação da OEA em 30 de abril de 1948 em Bogotá, na Colômbia, transformando a então União Pan-Americana em uma nova organização regional. E na Carta da OEA está a afirmação das nações no comprometimento ao objetivo comum e o respeito mútuo de suas soberanias. E também eles aprovaram a Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem, e essa declaração ela veio antes da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi adotada pela ONU em dezembro. Então, a Declaração Americana é o primeiro documento internacional proclamando os princípios dos direitos humanos. O sistema americano ele tem a sua estrutura central estabelecida pela Convenção Americana dos Direitos Humanos, que também é conhecido como o Pacto de São José da Costa Rica. Então, esse sistema é composto pela OEA, Comissão Interamericana de Direitos Humanos, e pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Tanto a comissão quanto a corte, elas têm o seu regulamento. E entre as funções da comissão estão monitorar o desenvolvimento dos direitos humanos nos Estados-membros, receber, analisar e investigar petições individuais que alegam violações de direitos humanos, e caso não se alcance uma solução amigável entre as partes, a comissão pode encaminhar o caso à corte. Mas a corte,
ela só pode atuar em um estado se ele tiver ratificado a Convenção Americana e ratificado uma declaração específica reconhecendo a atribuição adicional da Corte. E a Corte tem dois tipos de jurisdição, que é uma jurisdição consultiva, que é emitir pareceres acerca de algum tratado de direitos humanos, e a jurisdição contenciosa, que é analisar denúncias de supostas violações de direitos humanos nos Estados americanos. E agora eu vou falar sobre a violência sexual perpetrada por agentes estatais. Tem vários casos na corte que tratam desse tipo de violência. Entre eles estão, e já desculpa aí pelo meu espanhol, porque minha pronúncia não é nem um pouco boa, que é Rosendo Cantu versus outra versus México, Mulheres vítimas de tortura sexual en Atenco versus México, membros da aldeia Chichupac e comunidades vecinas do município de Rabinal versus Guatemala, massacres de Ozote e lugares aldeanos versus San Salvador, Fernández Ortega e outros versus México, Espinosa González versus Peru, La Massacre de las Dos R's versus Guatemala. Faz até vergonha. Aí o caso que eu vou tratar aqui é mulheres vítimas de tortura sexual em Atenco versus México. Agora os antecedentes para você poder entender esse caso. Agora primeiro um pouco da geografia. Tem o país México. Dentro do país México tem o estado do México. Dentro do estado do México tem dois municípios. Tem o município Atenco, que fica do lado do município Texcoco. Dentro do município Atenco, ele tem uma sede que é São Salvador de Atenco. E essa sede faz fronteira com o município Texcoco. Agora, dito isso, esse município Texcoco proibiu que floristas continuassem se instalando na frente do município Belisário Domingues, porque eles falaram que era feio, não era legal, estava fazendo mal ali para a imagem da cidade. Mas aí os floristas continuavam se instalando ali. Então sempre tinham policiais municipais, estaduais ali para evitar que os floristas se instalassem ali. E outra coisa que precisam saber é que existe essa Frente de Pueblos em Defensa de la Tierra, que é a FPDT, que é uma organização social que reivindica os direitos próprios e eles também apoiam outros movimentos sociais. Aí, em 3 de maio de 2006, como eu disse, sempre tinham policiais lá. Então, tinham os policiais municipais que se estabeleceram na frente do mercado para evitar a instalação de floristas, enquanto tinham 320 policiais estaduais que também estavam na região como apoio. E aí, os floristas de Texcoco e os integrantes da FPDT chegaram com facões, paus, pedras, explosivos e se dirigiram ao mercado Belisário Domingues. E aí, 15 minutos depois, chegaram outro grupo de floristas e seus apoiadores e tentaram montar barracas para vender flores. Mas aí, a Direção-Geral de Regulação Comercial não deixou. Então, estudou um confronto entre a polícia, os floristas e os integrantes da FPDT. E tinham civis, né? Porque é um mercado, é uma rua, então óbvio que vai ter civis andando lá. E eles estavam com medo da intervenção policial, então eles começaram a se refugiar em imóveis particulares. E enquanto tudo isso estava acontecendo, chegou um grupo de 200 pessoas para protestar o acontecimento. E aí eles bloquearam a rodovia Los Reyes Lecheria, que era uma rodovia que ligava Texcoco com São Salvador Atenco, tanto na direção Texcoco, São Salvador, tanto na direção São Salvador Atenco. E aí começou um novo confronto. Aí a agência de segurança enviou mais policiais para essa operação. E aí várias pessoas foram presas e elas estavam sendo transportadas para o Centro de Readaptação
social Santiaguito, que é chamado de ser preso. Então tenham isso em mente. Aí várias coisas aconteceram também no dia 4, mas o que vocês precisam ter em mente é que, por causa do que aconteceu no dia anterior, mais policiais, tanto estaduais como federais, foram mandados com a ordem de usar força pública para, entre aspas, estabelecer o Estado de Direito. Aí teve mais enfrentamento entre manifestantes e policiais, e o foco desse dia era libertar, era desbloquear a estrada. E aí a polícia, sem mandado judicial, sem nada, começou a invadir domicílios na região com a justificativa de prender as pessoas que participaram do conflito e que tinham se abrigado naquelas casas. Pra vocês terem ideia, 106 pessoas que foram presas naquele dia, 72 foram retiradas de domicílios particulares. Agora, das denúncias de violência sexual. Agora vai ficar bem explícito, então se for uma coisa que vai te deixar mal, assim, eu sugiro, assim, dar uma pulada. 50 mulheres foram presas na operação policial do dia 3 e 4 de maio de 2006. Dessas 50 mulheres, 31 relataram que foram abusadas sexualmente pelos policiais. E aí, mas o caso versa sobre 11 mulheres. E agora eu vou relatar o que está escrito no caso mesmo. Os abusos denunciados consistem em tocar, manusear, apertar e beliscar mamas, mamilos, pernas, pubis, nádegas, ânus e vagina. Em alguns casos, sobre a roupa e noutros, estabeleceu-se contato direto com a pele, introdução dos dedos e língua na boca, colocação do bastão entre as pernas, fricção do pênis no corpo, obrigação de praticar sexo oral introduzindo o membro viril na boca, penetração vaginal com os dedos e introdução de objetos estranhos na vagina. De acordo com as denúncias, esses atos foram acompanhados de palavras obscenas, ameaças, espancamentos e puxões de calcinha. A maioria das mulheres afirmou que, por meio de espancamentos e ameaças, foram obrigadas a manter a cabeça baixa, os olhos fechados e, em alguns casos, cobriram o rosto com as próprias roupas. E aí, a corte faz uma definição importante do que seria violação sexual. Aí a tradução disso seria estupro, mas eu achei melhor deixar como a corte deixou, só pra mostrar como tá mesmo. Mas no caso seria estupro. E aí seria o quê? Qualquer ato de penetração vaginal ou anal sem o consentimento da vítima por meio do uso de outras partes do corpo ou objetos do agressor, bem como a penetração oral pelo membro viril. É suficiente que ocorra uma penetração, ainda que superficial, nos termos descritos acima. A penetração vaginal se refere à penetração com qualquer parte do corpo ou objetos do agressor, de qualquer orifício genital, incluindo os grandes e pequenos lábios, bem como o orifício vaginal. Essa interpretação é consistente com a concepção de que qualquer tipo de penetração, por mais superficial que seja, é suficiente para que um ato seja considerado violação sexual. É uma forma de violência sexual, constituindo uma forma paradigmática de violência contra a mulher, cujas consequências transcendem, inclusive, a pessoa da vítima. A violação sexual de uma mulher detida ou sob custódia de um agente do Estado é um ato particularmente grave e repreensível, levando em consideração a vulnerabilidade da vítima e o abuso de poder que é demonstrado pelo agente estatal. Então, o que é importante é porque em alguns outros casos, por exemplo, não era usado o membro viril, era usado, por exemplo, chaves. Então, aí pensava, mas era porque era algo bem, entre aspas, superficial. Então a corte falou que é. Então, mesmo que seja 1 milímetro, sim, é estupro. Mesmo que não tenha nem penetrado, mesmo que tenha sido
só lá nos lábios. Sim, é estupro. Foi sexo oral, é estupro. Então, essa definição da corte é importante. Então, a corte faz essa definição entre violação e violência sexual. E o que a corte também fala é que transcende a vítima, é que você vê que, não sei se vocês já leram um caso da corte, ele fala quem são as vítimas. Em alguns casos, entre as vítimas também, estão a família da vítima, porque você é uma coisa que vai além, entendeu? Você machucou a vítima, mas você também é uma forma de você punir outras pessoas, que eu vou explicar isso mais tarde, mas esses, quando é perpetrado pelo Estado, é uma forma de você usar para você poder humilhar uma comunidade. E aqui estão alguns direitos que são violados. Não são todos, tem outros direitos que podem ser violados também, mas são alguns que a corte fala que são o direito à integridade pessoal, à vida privada, à igualdade e às proibições de discriminação e tortura. Então, é a integridade pessoal, que é o meu direito de não ser violada. A vida privada, então, é o meu direito de eu escolho com quem eu quero ter relações. O princípio da igualdade, que isso talvez não teria acontecido com um homem. Da discriminação é a mesma coisa, isso aconteceu talvez porque elas são mulheres. Óbvio, vai falar, alguns homens, eles também foram violados, mas os xingamentos, todas essas coisas, desproporcionalmente porque são mulheres. E da tortura, eu vou falar mais pra frente também, que isso é considerado tortura. Que como ele falou, violência física, psicológica e sexual. E também, isso eu não vou falar nesse vídeo, mas elas foram, não deram assistência médica adequada e também tiveram danos à saúde. Também teve o direito à liberdade pessoal, porque a detenção foi arbitrária, mas também porque violou a integridade sexual delas, né? Que elas não tiveram esse direito de escolher com quem elas queriam ter essas relações sexuais. Então, como a gente vê que a violência sexual contra a mulher perpetrada por agentes estatais não é uma questão de legislação, porque tem várias legislações que previnem que isso aconteça, mas isso continua acontecendo. Agora, sobre a tortura sexual. A jurisprudência da corte determinou que em vários casos que você lê da corte, que a violação sexual, que o estupro, é uma forma de tortura, que são elementos da tortura, que é um ato cometido intencionalmente, é um sofrimento físico e mental severo e é cometido com um fim ou propósito. Então, é inerente a um estupro que tem um sofrimento mental e físico severo. E você vê nesses casos que, pelo menos para mim, também é inerente que um estupro seja cometido intencionalmente. Não vejo como você pode ter estuprado alguém sem querer, mas a corte também explica como que esses atos foram cometidos intencionalmente. E o fim ou propósito seria o objetivo de intimidar, degradar, humilhar, punir ou controlar a pessoa que sofre. E esses casos que são cometidos por agente estatal, a corte também coloca uma coisa que eu achei muito importante que eu vou ler aqui para vocês. No contexto de conflitos armados
Conselho de Segurança das Nações Unidas, tribunais penais internacionais e tribunais nacionais reconheceram que a violência sexual tem sido frequentemente usada como uma tática de guerra destinada a humilhar, dominar, amedrontar, dispersar ou reassentar à força contra membros civis de uma comunidade ou grupo étnico. Este tribunal referiu-se à forma como a violência sexual tem sido utilizada nos conflitos armados como meio simbólico para humilhar a parte contrária ou como meio de punição e repressão. Nesse sentido, destacou-se como o uso do poder do Estado para violar os direitos das mulheres em um conflito interno, além de afetá-las diretamente, pode ter o objetivo de causar um efeito na sociedade por meio dessas violações e dar uma mensagem ou lição, já que as consequências da violação sexual muitas vezes transcendem a vítima. Em um outro caso, que é o do Rosendo Cantu, que é uma mulher uma mulher indígena, acho que é no México também, que vive numa comunidade indígena, que eles mal falam espanhol, e aí é uma comunidade que vive tendo operações policiais lá, e aí eles chegam, são vários militares, que eles chegam, perguntam para ela, você sabe cadê essa pessoa? E ela não sabe falar espanhol, né? Então ela fica tipo, não sei, ela tá confusa. E aí eles batem nela, derrubam ela no chão. Os militares, eles estupram ela, vários assistindo. E essa violência é considerada pela corte também. Então, além de ser algo individual, que é intimidar ela, degradar ela, humilhar ela, punir ela, controlar ela, também serve para poder a comunidade. Então, intimidar a comunidade, degradar a comunidade, humilhar a comunidade, punir a comunidade, controlar a comunidade. E também tem outro caso que agora eu não lembro o nome, mas também é com comunidade indígena. Então, são vários casos na corte que você vê que o estupro cometido por agentes estatais é punição individual e a punição comunitária. Agora, a violência de gênero. A violência de gênero é uma violência dirigida contra a mulher por ser mulher, ou a violência que afeta desproporcionalmente as mulheres e é uma forma de discriminação contra a mulher. Aí a corte se colocou dessa forma. Eu coloco esse PARR 211, quando você lê o caso, eles se dividem por parágrafo. Então, quer dizer, parágrafo 211. No presente caso, a Corte considera que a violência física cometida contra as 11 mulheres constituiu uma forma de discriminação em razão do gênero, enquanto as agressões sexuais foram aplicadas às mulheres por serem mulheres, enquanto os homens detidos durante as operações também tinham sido submetidos ao uso excessivo da força. As mulheres foram afetadas por diferentes formas de violência, com conotações de natureza claramente sexuais e voltadas para as partes íntimas do corpo, carregadas de estereótipos quanto aos seus papéis de gênero no lar e na sociedade, bem como quanto à credibilidade e com propósito distinto de humilhá-las e puni-las por serem mulheres que teriam participado de uma manifestação pública contra a decisão de autoridade estatal. Por exemplo, eles chamavam assim, sua cachorra, nada disso teria acontecido se você tivesse ficado em casa lavando louça. No lugar de mulher, de ficar em casa, onde você viu, mulher tá aqui em manifestação. Você devia estar aí cuidando do seu filho, o que seu filho vai pensar de você? Então, várias coisas, vários xingamentos eram sobre isso, sobre elas, chamando elas de várias coisas, sabe? Vários palavrões de conotação sexual, falando, sabe, sobre lugar de mulher na cozinha, sabe? Essas coisas assim. Então, vários xingamentos eram desse tipo. E, inclusive, mulheres policiais xingando elas desse tipo. Então, você vê que a violência que elas sofreram foi excessiva. Então, apesar de, como a corte disse, homens e mulheres apanharam, isso sem dúvida.
Mas as mulheres apanharam principalmente porque elas eram mulheres que estavam participando, supostamente participando de uma manifestação pública. Então, de vez delas estarem em casa, cozinhando, esperando pelo marido, elas estavam lá na rua, fazendo uma manifestação política. Então, qual que é a responsabilidade do Estado nisso? Então, o tribunal fala assim: o tribunal alerta que do direito da mulher a uma vida livre de violência e dos demais direitos específicos consagrados na Convenção de Belém do Pará, surgem as correlativas obrigações do Estado de respeitá-los e garanti-los. As obrigações estaduais previstas no artigo 7º da Convenção de Belém do Pará devem atingir todas as esferas de atuação do Estado, transversal e verticalmente, ou seja, todos os poderes públicos, legislativo, executivo e judiciário, tanto no âmbito federal quanto estadual ou local, bem como em esferas privadas. Isso requer a formulação de normas jurídicas e o desenho de políticas públicas, instituições e mecanismos voltados para o combate a todas as formas de violência contra a mulher, mas também requer a adoção e aplicação de medidas para erradicar os preconceitos, estereótipos e práticas que constituem as suas raízes de violência de gênero contra as mulheres. Isto é, então, tem a Convenção de Belém do Pará, que é a Convenção Interamericana sobre Direitos das Mulheres, que é para erradicar a discriminação contra as mulheres. Então, ela vai lá e prevê direitos e garantias. Então, desses direitos e garantias, também surgem as obrigações do Estado de respeitar e garantir isso. Então, e essa obrigação de respeitar e garantir é tanto do legislativo, então é a obrigação do Estado de criar leis, é a obrigação do executivo, então, por exemplo, criar políticas públicas, e a obrigação do judiciário, que é reforçar isso, que é você aplicar essas leis. Então é o que está escrito aqui, que é formular normas jurídicas, que é políticas públicas, instituições e mecanismos para combate a todas as formas de violência. Mas além disso, é você fazer adoção e aplicação de medidas para erradicar preconceitos, porque não adianta nada você criar uma lei se na sociedade ainda existe esse preconceito, sabe? Então, às vezes, frequentemente eu penso, então, será que é a lei que muda a sociedade ou será que é a sociedade que muda a lei? Então, acho que, não sei, é uma parte dos dois, sabe? Então, a lei acompanha a sociedade, mas você também não pode esperar a sociedade mudar para a lei mudar. Então, você tem que fazer campanhas de conscientização, que eu vou falar mais pra frente. Então, que é a reparação, que também, como eu disse, não sei se vocês já leram, um caso da corte, mas mais pra frente eles falam, o que você faz? Tá bom, você foi lá, você violou os direitos, agora você tem que consertar o que você fez. Como você faz isso? São as medidas de reparação, que é a obrigação de investigar. Porque, como que um caso chega na corte? Um caso chega na corte porque o Estado não fez a obrigação dele. Porque o Estado não investigou direito, o Estado ficou parado lá, o Estado esgotou os recursos internos, alguma coisa o Estado falhou. Então, o Estado vai lá e ele tem a obrigação de investigar. Que, pelo menos nesse caso, foi o que aconteceu, né? Foi a obrigação de investigar de novo e ver onde que ele falhou, o que aconteceu. E são as medidas de reabilitação, que é, vamos pôr de novo reabilitar, né? Vamos ver de novo, pôr de novo essa pessoa na sociedade, vamos reabilitar. Ai. Satisfazer e garantir que não vai acontecer de novo. Então não adianta esse caso eu cumprir. Esse caso deu certo.
mas aí de novo eu faço de novo e de novo e de novo e de novo. Isso não é suficiente. Você tem que garantir que isso nunca mais vai acontecer. E aí tem outras medidas que você também pode fazer. Então, e agora são questões sobre umas questões que você pode que esse caso traz, que é a insuficiência da legislação. Como eu disse, a legislação não é suficiente para prevenir que essas coisas aconteçam. O que é importante é a implementação de políticas públicas. Então, o Estado precisa trazer isso, precisa ver, e as políticas públicas precisam ser focadas em violência de gênero, o Estado precisa estudar, precisam trazer pessoas que tenham uma especialização nisso. O Estado precisa condenar a discriminação contra a mulher. Isso precisa ser realmente tolerância zero. E discriminação positiva, que também é uma coisa que a corte trouxe. Que a discriminação positiva são coisas que você... Não é toda discriminação que é ruim. Tem discriminação que é boa, por exemplo, cotas, ações afirmativas, que eu tô favorecendo um grupo. Mas favorecendo um grupo porque esse grupo ele já tem uma desvantagem histórica. Então eu preciso favorecer ele agora para poder igualar o jogo. Quais são as recomendações? O uso de justiça restaurativa, porque você dá voz à vítima, você faz o agressor enfrentar, ver o que ele fez e eu acho que isso faz com que ele não faça de novo, sabe? Cartilhas de conscientização. Então, começa desde a educação infantil, sabe? Você vê que ensina o menininho que não é não, ensina que sobre espaço pessoal, ensina sobre consentimento, ensina sobre tudo isso, ensina também fazer campanhas informativas, poder informar a população sobre o que está acontecendo, para que eles também possam fazer uma pressão sobre o Estado, porque a pressão popular também é uma forma de conseguir as coisas, e também fazer ações afirmativas é uma boa forma.